Olá, eu sou o Rogério e esse é o Sem Tempo contando as melhores histórias. E hoje conta a história de um homem que enfrentou a cabra cabriola, uma das lendas mais terríveis e aterrorizantes que nós temos em nosso folclore, aquele tipo de lenda que se você encontrar, não tem muito o que você fazer porque é um bicho muito mau mesmo, sabe? É um negócio ruim, porém esse senhor conseguiu lutar com ela. Eu não sei se necessariamente ele conseguiu abatê-la, matá-la, mas ele conseguiu ferir ela, deixar ela ali em nocaute e fugir. Isso tudo para salvar o seu melhor amigo ali, que é claro, o seu caramelozinho, né? Seu cachorro ali, fiel escudeiro. Se você ainda não é inscrito no Sem Tempo, faça o convite, se inscreva, participe aí. Tô numa campanha forte para chegar nos 5.000 inscritos. Assim que eu chegar nessa meta, vou sortear um copo exclusivo aqui do Sem Tempo, esse copinho americano, tulipa, lagoinha, clássico do Brasil, junto com uma camiseta com uma estampa exclusiva que só essa pessoa desse sorteio dos 5.000 inscritos vai ter. Além disso, comecei a fazer conteúdo exclusivo para os membros aqui do canal. Considere ser um membro. Vai ter making off, né? Os bastidores aqui, um pouco do tudo que acontece aqui no estúdio, bastidores de vídeos especiais que eu tô começando a fazer de exploração, de entrevistas e tudo mais. Além que os membros do canal me ajudam aqui a escolher os temas, participam das enquetes e tem aí muito conteúdo exclusivo, além de que no futuro vai ter um desconto exclusivo para a lojinha aqui do canal que logo sai do papel, assim como os membros, e vai acontecer. Então considere ser um membro aqui do canal, participar da área secreta aqui. Eu tive uma fase mochileiro, fiz vários mochilões. O mochilão que eu mais me orgulho de ter conseguido fazer foi um mochilão onde eu fiquei 45 dias viajando, saí aqui do interior de São Paulo, né? Saí de Campinas e fui até o Paraguai, visitei umas 2, 3 cidades do Paraguai, aí desci a Argentina toda, depois passei pelo Uruguai, depois subi pelo sul do Brasil, né? Saí de Foz e voltei ali pelo Chuí. Foram 45 dias incríveis, que mochilão raiz mesmo, assim. Eu, uma mochilinha na costa e sozinho, dinheiro contadinho, várias experiências legais que eu espero contar mais aqui para vocês. É claro que eu falo muito do folclore, lendas e causos do interior do Brasil, mas de repente dá para contar algumas coisas, igual eu vou contar hoje, que é do Brasil, né? Mas eu conheci nessa viagem. Quando eu tava no Uruguai, eu fiquei num hostel, se eu não me engano se chama Trip, alguma coisa assim, e lá tinham muitos brasileiros, sabe? Mais que na Argentina. Na Argentina, os 2 hostels que eu fiquei só tinham gringo mesmo, europeu e americano. Falei mais inglês do que espanhol lá. Lá, galera, lá tinha uns mineiros, gente boa pra caramba, que eu fiquei no mesmo quarto que eles. Aí tinha uns caras também de Salvador, tinha uma galera do Rio, tinha muito brasileiro mesmo ali no Uruguai os dias que eu fiquei. E eu tive a oportunidade de voltar com uma dessas pessoas, né, com um brasileiro que tava lá, o nome dele era Arthur, ele morava no Paraná, porém a família dele era de Pernambuco. E aí ele explicou que tinha uma parte da família, a família da mãe eu acho que era do Piauí, mas a família do pai era de Pernambuco, eles se conheceram e tudo mais. O que ele contou pra mim nessa viagem é o seguinte, que aí a gente começa a entrar nas histórias malucas. Por algum motivo a gente começou a falar de alguma formação rochosa, algum lugar que a gente tava ali e tal. Então ele começou a contar a história do avô dele, que durante um bom tempo morou ali próximo, não sei se próximo ou na própria cidade assim de Bodocó, e aí ele começou a contar, né, que nessa cidade era bem legal para também fazer trilha, tem umas formações rochosas muito bonitas lá. Eu até anotei aqui para não esquecer, tem a pedra do Claranã, espero não ter falado errado o nome, mas eu acho que essa é a pedra do Claranã, e as pessoas até hoje fazem esse turismo ecológico, né? E o vô dele morou nessa região durante muito tempo, mexia ali com leite, farinha, algumas coisas assim, sabe? E foi nessa cidade que ele cruzou ali com a família da avó dele e tudo mais, e se conheceram. E essa pedra aí, eu sei que ela tem, né? Eu dei uma pesquisada meio por alto, né? Pra tá contando a história aqui pra vocês e também pra contar outras histórias da região. E eu sei que lá tem a lenda de uma mulher que leva os homens pra gruta e esses homens nunca mais voltam. Também tem uma lenda de panela de ouro, né? Que é aquelas famosas botijas de ouro que os antigos escondiam o ouro e aí enterravam o ouro lá e nunca mais voltavam a pegar. E aquele ouro ali meio que nasceu uma maldição e as pessoas ficavam presas, criando muita coisa assim de fantasma, assombração por causa desse ouro assombrado aí. Mas hoje eu vou falar de cabra cabriola.
Eu já tenho um vídeo aqui no canal de cabra cabriola, só que é de uma outra época do canal, quando o canal tinha outra personalidade. O canal nasceu muito mais como eu contando histórias num bar, então tinha muito meme e tudo mais. Eu vou deixar aqui na tag para vocês irem lá e assistir. Porém, a galera, espero aí que não se incomodem, não venham reclamar comigo que tem muito meme no vídeo, que o vídeo tem um tom de humor muito forte, porque é como eu tô falando, era outra época do canal, há 1, 2 anos atrás, tá? E nesse vídeo eu já expliquei, né? Vou entrar agora no detalhe aqui para vocês do que é a cabra cabriola. A cabra cabriola, ela é uma lenda que, pelo que os historiadores e os folcloristas pesquisam, ela veio junto com os colonizadores para o Brasil, com os portugueses. É uma lenda que é ali de Portugal, da Península Ibérica e tudo mais. Claro que lá tem pontos diferentes, né? Lá também é o mesmo contexto, é um animal que é metade homem, metade cabra. Aí isso também muda, né? Tem umas pessoas que falam que é só uma cabra de pé com feições humanas, e tem outras pessoas que falam que não, que realmente é um homem com características de cabra, né? Uma coisa meio Krampus assim, né? E aí ela veio pro Brasil ali na época da colonização e aqui ganhou a nossa personalidade. Alguns dizem que essa cabra, ela é fruto de um ritual que deu errado e seja lá o que for a entidade que ficou preso no animal, se transforma nessa criatura horrenda. Outros dizem que não, que é coisas assim muito, muito antigas, coisas assim que a nossa noção, que a nossa crença e tudo mais, tudo que a gente sabe, a nossa sabedoria não consegue descrever, porque já está no mundo há muito tempo. Então são realmente demônios, entidades malignas que já andam pela Terra há muito tempo, e no caso dessa tem esse formato aí da cabra. Alguns dizem que ela até pode mudar e tudo mais, que pode ficar maior, menor, mas basicamente isso, sabe? E uma coisa que eu já comentei no meu vídeo antigo aqui, em outras histórias, outros momentos que eu falei sobre cabra cabriola, é que ela tá dentro de um grupo. Nós temos grupos de lendas no folclore, né? Então tem as lendas que são as entidades da mata, tem as lendas que são ligadas às feiticeiras, bruxas e tudo mais, e também tem ali a lenda o grupo dos bichos papões. Então, dentro dos bichos papões, eu já contei a história aqui do Tutu Marabá, já contei a história aqui da Cuca, do Boi da Cara Preta, do próprio Homem do Saco. São todos bichos papões, que são criaturas que elas querem fazer o mal para as crianças, entendeu? E que elas atormentam principalmente as crianças, assim, as crianças que aprontam muito, as crianças que desobedeceram e estão ali vulneráveis, né? Enfim, é um grupo ali de lendas. Eu espero no futuro falar mais sobre esses grupos e das lendas que tem em cada um desses grupos. Bom, basicamente essa é a cabra cabriola, é uma criatura que parece ter uma características humanoides ali, anda como se fosse um homem, mas é uma cabra, tem formato de cabra e tudo mais, e as feições mudam de relato para relato, e a origem dela é isso, pode ser um ritual aí, uma coisa que tentaram fazer e deu errado, ou pode ser um ser que já caminha na Terra há muito tempo, há muito mais tempo que nós. E o objetivo dela é devorar crianças, e ela aí, pelo que o folclore ali, as cartilhas dizem, né, que é a parte educacional do folclore, criança desobediente tinha que tomar cuidado com a cabra cabriola. E basicamente é isso. É um ser terrível que come mesmo as crianças, tipo, devora as crianças, e que quem passa pelo caminho dela, ela maltrata, mata, basicamente. Voltando à história lá do vô do Arthur, o Arthur contando que o vô dele era aqueles caras inteiro, brabo mesmo, que não tinha medo de nada. Na época ele era recém-casado com a avó dele, então não tinha filhos ainda nem nada. Lidava ali com gado, lidava ali com a plantação de mandioca. Basicamente ele se virou durante muito tempo, pelo que o Arthur falou, com farinha e queijo. Era basicamente isso que ele sobrevivia ali, até por outros motivos mudar da região e viver outra vida. Era muito comum ele ver pessoas passando em frente ao sítiozinho dele ali, indo turistar, sabe, fazer trilha na montanha ali, na pedra, na serra que tem ali. E era comum, uma outra pessoa parava, tomava café com eles, tinham pessoas que já eram conhecidas que até levavam agrados, mimos, esse tipo de coisa. Enfim, e tinha pessoas que simplesmente só passavam por ali. E também, como eu falei, essa região já é uma região meio mística, então era meio comum assim, o vô dele sempre falou que viu luzes na serra, no alto da montanha, no alto da pedra, que
já escutou barulhos estranhos, como se fossem, sabe, o céu todo limpo, tudo bonito, tudo tranquilo, sem nenhum sinal de chuva nem nada, e dava uns relâmpagos, uns barulhos esquisitos no alto da montanha, que ele já não curtia muito aquele lugar. Mas beleza, ele levava aquilo na tranquilidade. E um certo dia, como eu comentei aqui que era normal, ele estava de manhã lidando ali com a plantaçãozinha dele de mandioca e passou um grupo ali de jovens, 4 rapazes, passaram, cumprimentaram ele, um dos rapazes era da região, que provavelmente estava de guia dos outros, cumprimentou ele pelo nome, né, falou, e aí, tudo bem e tal, eles falaram oi e eles seguiram para a montanha, e ele continuou ali. E nessa, passou-se o dia, foi indo, chegou a noite, aquela noite assim, sabe, bonita, tranquila, céu estrelado, um clima tranquilo, tudo gostoso. E foi quando ele sentou ali na varandinha da casa dele, começou a conversar com a esposa dele, né, com a avó do Arthur. Papo vai, papo vem, o cachorro teve uma reação daquelas de cachorro mesmo, sabe? Arrepiou tudo, levantou e correu em direção à cerca da entrada ali do ranchozinho dele, do sítio dele, como se tivesse, sabe, vendo ou sentindo alguma coisa, já bravo, pronto pra atacar. Até aí tudo bem e tal, reação de cachorro, né, pode ter visto algum outro bicho, pode realmente ter visto alguma coisa diferente. O vô dele não ligou muito e ficou lá falando, continuando conversando, que estava falando sobre a vida com a avó dele lá. Só que num determinado momento começou a ter sinal de luzes no alto da pedra, assim, alguns quilômetros ali de distância da casa do vô do Arthur. E aí o cachorro desembestou e ia embora para lá. E o vô do Arthur era muito apegado a esse cachorro e ao mesmo tempo começou a pensar, será que essas luzes são aqueles meninos, né, os rapazes que passaram aqui de manhã e estão pedindo ajuda, se perderam, o que será que é? E aí a avó dele falou que poderia ser, né, meio que ajudou na construção da ideia ali que poderia ser os meninos perdidos, pedindo ajuda e tudo mais. E também gostava do cachorro e falou, vai atrás desse cachorro, bota esse cachorro pra dentro, né? E o vô dele, como não ligava muito pra nada, né? Outros tempos, né? Outra cultura, o vô dele simplesmente colocou a garrucha nas costas e foi pra lá. Foi atrás do cachorro e entrou no meio da trilha. Saiu do cercado de madeira ali a cerca de madeira ali do rancho, pegou a estradinha de terra, foi em direção ao pasto até entrar no meio do mato, não tinha vizinho nenhum. A estrada era longe dali da região urbana da cidadezinha, também era longe da próxima cidade, era só serra mesmo ali, pedra. Aí já começou a subir, escutando o cachorro latir, até que o cachorro ficou quieto e foi entrando pro meio da serra, pro meio do lugar ali descampado, ali onde já não era mais de ninguém, não morava ninguém. Até que ele chegou num ponto que ele percebeu que o cachorro não estava dando mais sinal, que não tinha mais nada, e aí ele já não sabia muito o que fazer, ele já não tinha muito mais noção de para que lado ir. Começou a chamar o cachorro, e ele escutou um assobio bem sinistro, assim. Então aquele assobio, assim, de dar calafrios mesmo. E aí ele parou, refletiu, fez ali uma oração, uma prece, ficou um tempo ali esperando para ver o que ia acontecer, até que ele escutou o choro do cachorro dele. Aí quando ele escutou o choro do cachorro dele, ele já ligou o alerta ali, né? Ficou esperto, pegou a arma e foi sentido ali onde estava o barulho. Quando ele chegou lá, ele viu o cachorro dele acuado num cantinho assim. Já era muito tarde, sabe? Já era aquela coisa meio que a lua e o céu clareavam tudo, mas dependendo de onde estava, se tinha uma sombra, já estava muito escuro. E ele viu o cachorro dele acuado, ele foi pra cima ali, o que tá acontecendo, né? Foi lá resgatar o caramelo lá, tal. Quando ele tava chegando perto do caramelo, ele escutou de novo um assobiozinho assim, e um grunhido, um barulho estranho e alguma coisa pulando as pedras em volta dele. Aí ele já pegou a arma, já ficou ligeiro ali, já ficou em alerta, chamou o cachorro pro lado dele, pegou ali o cachorro e ficou, né? Só esperando. E nada aconteceu. Aí ele falou, vamos voltar pra casa, cachorro, vamos, puxando o cachorro, né? Já pra voltar pra casa e indo, e aquele barulho de pedra em torno dele ali. Até que num momento assim, tipo, ele perdeu um pouco a paciência e ele falou, próximo barulho de pedra que der, eu vou dar um tiro de aviso. Não deu outra. Passou um tempinho, aquele barulho de novo de alguma coisa pulando em volta dele, ele simplesmente mirou pro horizonte e bau, meteu um tiro. Nessa, ele escutou aquele barulho de bode, assim, bem forte mesmo, e quando ele olhou pro lado ele viu uma criatura que para ele era um homem em forma de cabra, um pequeno assim, de média estatura, um homem baixo, só que era um cara de cabra, sabe? Os braços eram braços de homem, só que as patas eram patas de cabra, e a feição era meio que uma mistura de homem com cabra. Aquilo lá deixou ele aterrorizado, mas ele pegou a arma, não quis saber, e foi pra cima do bicho, né? Olhando pra ver se o cachorro tava perto e atirando, olhando e atirando. E até que o bicho foi se acuando, chegou na beira assim
de um lugar mais alto com uma pedra assim, não tinha muito para onde fugir, ele acertou uma bala no bicho. Aí o bicho caiu para o outro lado, ele foi olhar, aquele escuro, aquele breu, não enxergou nada. E graças aos barulhos dos tiros que ele deu, os rapazes que realmente estavam meio que perdidos, meio desorientados, foram em direção a ele, gritando, né? Ô, quem tá aí? Quem tá aí? Aí ele gritou, falou o nome dele, encontrou com os rapazes e falou pros rapazes, vão voltar. E aí ele tinha uma noção boa do caminho, eles saíram do meio do nada ali, do meio das pedras, do meio ali do descampado, voltaram pra estradazinha e voltaram daquele jeito, ligeiros, sabe? Tipo espertos, olhando para tudo quanto era lado. E foram assim até chegar na casa, e chegaram lá na casa, os rapazes dormiram lá esse dia. Os rapazes falaram que escutaram barulhos estranhos, como se tivesse alguém gritando, sabe? Meio que confundindo eles para levar eles para algum lugar ali, e eles não sabiam o que fazer, mas eles não foram em direção a esses gritos, né? A esses gritos, a esses grunhidos, eles voltaram, e aí demorou um tempo, eles escutaram os tiros e encontraram com o vô do Arthur. E basicamente a história é essa, eles voltaram para casa lá, ficaram quietinhos no canto e graças a Deus, mais nada aconteceu. O cachorro salvo, os rapazes salvos e o vô ali com aquela imagem que nunca saiu da cabeça dele de um ser que era um bicho meio cabra, meio homem, meio estranho. E depois de muitos anos, o vô dele veio a conhecer a lenda da cabra cabriola e na cabeça dele meio que ficou isso. Sei que tem algumas outras lendas que eu vou contar ainda aqui no canal, também tem esse lance aí do formato de cabra, né? E, inclusive, se você conhecer mais alguma, deixa lá nos comentários lá. Eu vou pesquisar para contar histórias aqui também. E foi isso. E até tem, o Arthur me contou mais umas 2 histórias, porque ele contou essa história aí da lenda da mulher da gruta, que levava os rapazes pra gruta, as pessoas pra gruta e depois eles nunca mais voltavam, né? Sumiam. Também tem a lenda ali que esconderam ouro lá e que as pessoas viam assombrações, luzes e tudo mais. E o vô dele chegou a ver outras coisas estranhas, mas situação surreal mesmo que o vô dele contou pra ele foi essa. Espero que você tenha gostado do relato de hoje. Estou separando as playlists aqui agora. Tem uma playlist só de histórias do Nordeste, como essa. Esse é o primeiro vídeo, logo vai encaixar mais alguns. Já tem do Norte, já tem do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, logo vai ter mais. Tem os clássicos relatos que eu já conto aqui no canal há muito tempo. Tem mais de 160 vídeos aí para vocês se divertirem. E cada dia melhorando o canal. Para isso eu conto muito com a colaboração de vocês, com o engajamento. Deixa lá nos comentários o que você achou desse relato. Qual outra lenda você quer que eu conte aqui no canal. Deixe também sugestões. Considere ser um membro aqui do canal. Muito obrigado aos membros do canal. E é isso. Até o próximo.